achei não, achei bom. Achei bom. Achei bom, tá bom, tá bom. Som. Irmãos, vocês querem mais uns 10 minutos aí? Não, mas foi de propósito mesmo. Vou deixar os irmãos conversar um pouquinho, porque comunhão também é uma coisa muito importante para a vida da igreja, né? Paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé, nós vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos aqui, né? Nessa noite. E é muito bom nós estarmos juntos, né? Semana passada eu tive ausência, falei com os irmãos na quinta e voltei na segunda, né? Aí eu estava brincando com os irmãos lá, né, irmão? Quando chegou sábado eu já estava querendo voltar já, né? Porque é muito longe, né? E ainda tinha sábado, domingo, e aquela frase é verdadeira, né? E é bom, mas voltar é melhor ainda, entendeu? Quando você voltar para casa, né? Para os convívios, é muito bom. E é bom estar aqui com os irmãos nessa noite. E já de cara, antes da gente orar, eu quero louvar a Deus já pela... É isso? A Kailiane, que está com a gente aqui hoje, está com o Edinaldo, né? Obrigado. Está com o Edinaldo, né? Louvando a Deus com a gente nessa noite. Pronto. Vou te derrubar, se você... Tá bom, isso. E é uma alegria te receber aqui nessa noite, tá, querida? Que Deus te abençoe. Prazer te receber aqui nessa noite. Vamos orar? Agradecer ao Senhor, amém? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, no nome do teu Filho Jesus, nós te damos graças nessa noite pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos aqui, tendo a oportunidade da adoração, do culto, da gratidão, da glorificação ao nome do Senhor, ó Pai. Nessa noite, no nome de Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor perdoe as nossas dívidas, ó Deus amado, e nos dê a bênção, Senhor, de nos aproximar de Ti nessa noite, de estarmos desfrutando aqui da Tua presença, da Tua graça, de podermos, ó Deus amado, glorificar o Teu santo nome. Senhor, não é só estarmos aqui fisicamente, ó Pai, mas nós precisamos, desejamos a Tua manifestação, o Teu mover entre nós. Para nós, ó Deus, é de extrema importância nós também sentirmos, ó Pai, que o Senhor está recebendo o nosso culto. Sentirmos, ó Deus, que a alegria está fluindo no ambiente. Nós somos um ser, meu Deus, corpo, alma e espírito. E a alma fala dos nossos sentimentos e emoções, ó Pai. E por isso que, em muitos momentos, o nosso culto, meu Deus, nós desejamos nele a reação, o som das vozes, o som do aplauso, o grito de aleluia, o brado de vitória, a palavra de gratidão, ó Pai, porque, Senhor, não tem como nós cultuarmos ao Senhor sem nos envolvermos, ó Pai amado. A Tua palavra diz que os vivos te louvam, Pai, os vivos te louvam, Senhor, os vivos, eles te adoram, te glorificam, te servem, ó Deus. Os vivos, ó Pai amado, eles se movimentam, eles se expressam, ó Pai amado. Senhor, eu fico me lembrando da história de Marta, de Maria e de Lázaro, Pai. Lázaro não podia fazer absolutamente nada. E ainda, Senhor, que fosse apresentar os temores e os medos e a incredulidade, mas Marta e Maria estavam vivos, e é isso que os vivos fazem, Pai. O Senhor sabe nessa noite que o Senhor não está diante de uma congregação perfeita. O Senhor sabe, meu Deus, que todos nós aqui neste lugar temos defeitos, temos dificuldades, temos tristezas, talvez até amarguras na nossa alma, Senhor. Temos anseios frustrados, coisas que não aconteceram na nossa vida e que nós gostaríamos que acontecesse. E nós estamos aqui, ó Deus, com tudo que somos, com tudo que temos, Senhor.
A tua palavra diz que tem pessoas que elas se achegaram ao Senhor e a única coisa que ela tinha para ofertar era lágrima nos pés e enxugar com o cabelo, Senhor. E talvez alguns aqui nessa noite não tenham muito o que ofertar ao Senhor. Talvez, ó Deus, a nossa vida nem está naquele estágio perfeito, mas o Senhor conhece todas as coisas, e nós queremos te pedir nessa noite, ó Deus, olha para nós, olha para esse culto, olha para cada vida que está neste lugar, olha para esse tempo que aqui teremos, ó Pai, e que o nome do Senhor seja glorificado neste culto, ó Pai, que os lábios que estão aqui sejam movidos pelo Espírito do Senhor, e se ouça neste lugar, nesta noite, aclamações ao Rei, a adoração àquele que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aplauda ao Senhor com força, com alegria. Glória a Deus, com voz de júbilo, vamos louvá-lo com alegria. Aleluia, nós nos rendemos aos seus pés, Senhor. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção e o sol a me guiar. Está em ti, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar e o seu amor jamais me deixará.
Eis-me aqui, oh, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, oh, cante, eis-me aqui. Estamos aqui, Jesus. Estamos aqui, Jesus. Eis-me aqui. Diga eis-me aqui para Jesus. Jesus, eis-me aqui, Jesus. Cante, Jesus. Eis-me aqui. Nós estamos aqui, Jesus. Jesus. Eis-me aqui. Aleluia. Que o Senhor cresça, Pai. Que o Senhor cresça, Senhor. Em nosso meio, cresça, Jesus. Nós queremos mais de Ti, Jesus. Mais de Ti. Mais ou mais de Ti.
Mais uma vez. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, de ti, de ti. Aleluia, Senhor Jesus. Oh, Senhor, enche-nos com Teu Espírito Santo, Senhor. Enche-nos. Venha, Senhor, como veio em Pentecostes, oh Pai, enche-nos. Transborda-nos, Senhor. Oh, Senhor Jesus. E eu sacrifício eu sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu sacrifício eu sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Oh, Senhor Jesus, venha sobre nós e enche-nos, Senhor. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me.
enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me, ó Deus, até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me, Deus, enche-me. Enche-me, peça a Ele, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, oh, enche-nos, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Deus, continue adorando o Senhor, continue glorificando a Deus, continue exaltando aquele que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus, Senhor Jesus. glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Jesus. Toda glória, toda honra, todo louvor e adoração pertence ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós estávamos louvando e eu fiquei imaginando, nós temos mais de 7 bilhões de pessoas na face da terra. E ultimamente a gente vê tantas vezes, né? Do meu ponto de vista, irmão, pessoas do mal ter um coração assim. Hoje eu mesmo vi uma frase: se a tua igreja está te ensinando a odiar alguém, vá num boteco e dê 10% para o garçom que você lucra mais. Na verdade, tem muitas carnalidades disfarçadas de coisa inteligente, né, nesse mundo. Muitas. Na verdade, esse mundo gostaria muito que as coisas fossem entregues nas mãos dos supostos inteligentes, né? Que falam muito, mas pouquíssimos dele pegam a sua riqueza e reparte com os outros. Aí desse ponto eu falo: pastor, você pulou para o outro lado? Não, porque do outro lado também está cheio de gente que canta hino, que canta não sei o quê, que faz e acontece, e que acaba também sendo pouquíssimo eficaz, né? E aí ficam as pessoas ironizando: os homens de bem, os homens da fé. Mas eu fico pensando assim, irmãos, às vezes eu me vejo como cristão e olho para a igreja e fico pensando: meu Deus, o que a gente tem a ver com isso? O que o Senhor tem a ver com isso? Porque aqui a gente estava cantando e eu pensando, né? Você imagina 7 bilhões de pessoas com as mãos levantadas e cantando: enche-me, Deus, enche-me, Deus. Se a gente teria essa problemada toda. Então, o grande problema do ser humano não é com política, não é com nação. O grande problema do ser humano é com Deus. Com Deus. E eu estava pensando aqui, né? Aqui é a igreja. E eu sou pastor. E pastor, você trabalha para Deus e para levar a igreja na direção das coisas de Deus. Aí, de repente, tem coisas que você vem aqui e se falar: eu nem gosto disso. Mas assim, tem algumas coisas que se a gente não gosta delas, ou a gente aprende a gostar, ou num outro momento na eternidade a gente vai estar em outro lugar. Porque na igreja a gente tem que gostar de orar.
A gente tem que gostar de louvar a Deus. A gente não tem essa opção. Fala, eu vou na igreja, mas eu não gosto de orar. Eu vou na igreja, mas eu não gosto de adorar. Eu vou na igreja, mas eu não gosto. Que Deus te dê graça nessa noite. Levante as suas mãos aos céus agora. As duas. Feche os seus olhos. E pede para Ele mais uma vez. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Aleluia. Fala com Ele. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Só as mulheres. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me. Os homens agora, forte. Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Até transbordar. Peça para Ele. Oh, aleluia. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me Aleluia. até Glória a Deus. transbordar. Derrama Glória a sua Deus. glória, derrama sua glória. Coloque a mão sobre o ombro de quem está do teu lado, assim, olha. Gaste 1, 2 minutos intercedendo, orando e pedindo, Senhor, que nós sejamos cheios da Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, nesta noite, nós oramos com os nossos irmãos que estão aqui tão graciosamente ministrando este momento de louvor. Oramos pela vida do Ricardo, do Danilo, da Raíssa, da Cíntia, da Bruna. Oramos pela vida do Rogério, oramos pela vida do Lucas. Pedimos que o Senhor abençoe essa equipe, que o Senhor supra, ó Deus, neles, no grupo deles e na vida deles, aquilo que porventura, Senhor, esteja faltando. Se o Senhor deseja ver mais pessoas aqui na frente, nesses instrumentos, nós oramos para que o Senhor faça florescer este altar, ó Pai, assim como o Senhor fez florescer, meu Deus, o ministério de Arão, que o Senhor também possa fazer florescer esse ministério de louvor para a glória do Teu nome. Eu oro, meu Deus, por esta equipe pastoral, oro pela vida do presbítero Ricardo, oro pela vida do pastor Wagner, oro pela vida do presbítero Roberto, pela vida do pastor Paulo. E eu clamo, Senhor, que o Senhor abençoe este ministério, que o Senhor nos dê graça, que a diaconia desta igreja seja abençoada, Senhor, que as mulheres desta igreja sejam abençoadas, que os jovens sejam abençoados, que os homens sejam abençoados, que as crianças sejam abençoados. Que nesta noite, ó Pai, o Senhor visite este lugar com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua presença, com a unção do Senhor, ó Deus, que em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, cadeias sejam quebradas, vidas sejam abençoadas, ó Pai, propósitos sejam derramados nos corações, porque é isto, meu Deus, que acontece na Tua presença. A Tua presença, meu Deus, não é um lugar de passividade. A Tua presença, Senhor, não é um lugar, meu Deus, de inércia. A Tua presença nos leva, meu Deus, ao movimento. A Tua presença nos leva a tomadas de decisões. A Tua presença nos leva a posturas. A Tua presença, Senhor, nos leva a querer mais, a desejar mais, ó Pai. Ó Senhor, nos impulsiona, ó Deus.
Move os corações nesta noite. Visita aqueles que estão neste lugar. Visita aqueles que, por alguma razão, Senhor, nesta noite, não conseguiram estar conosco. Mas que a graça do Senhor seja sobre eles de forma abundante. Que a presença do Senhor se manifeste, ó Deus. Oh, aleluia. Nós oramos, ó Deus, pedindo nesta noite que o Senhor opere neste lugar, ó Deus, de maneira miraculosa. Nós acreditamos, meu Deus, que o Senhor é o Deus que cura. E em nome de Jesus, nós repreendemos nesta noite toda dor, toda enfermidade, todo mal, ó Pai, que ele caia por terra no poder do nome do Senhor Jesus. Se há, meu Deus, a opressão maligna, Senhor, o espírito do mal que se aloja na mente, na vida da pessoa, para destruir, para frustrar, para bater, para possuir, ó Deus, no poder do nome do Senhor Jesus, nós repreendemos nesta noite, no poder do nome do Senhor Jesus, e nós ordenamos a toda obra maligna que saia, que caia por terra, no poder do nome do Senhor Jesus. Aleluia. E que o Espírito do Senhor, ó Deus, Espírito que liberta, oh aleluia, que Ele possa, meu Deus, tocar vidas nesta noite, que Ele possa tocar vidas nessa noite. Oh meu Deus, que Ele possa tocar vidas nesta noite, Pai. Pessoas aqui, pessoas que nos ouvem em casa, Senhor, que sejam libertas e abençoadas pelo poder do nome do Senhor Jesus, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Oh aleluia, aleluia. Oh, Cristo vive, Jesus ressuscitou. Não há poder, não há nada que possa resistir. Aleluia. Todo poder pertence a Jesus, em cima nos céus e embaixo na terra. Todo poder pertence ao nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor. Graças te damos, Pai. Amém, amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Faça isso glorificando o nome de Jesus. Faça isso dando graças a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz assim, que nós não podemos, irmãos, ter pressa para sair da presença do Rei. Curva a sua cabeça um instantinho ainda. Silenciosamente, feche seus olhos, silenciosamente. Vamos ter 30 segundos de gratidão no teu coração a Deus, por esse momento que nós tivemos o privilégio de louvar e adorar o Senhor. Te louvamos, Pai. Te damos graças. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida da igreja que te adora. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor é aquele que vem no nosso meio. A nossa alegria, Senhor, ela não vem da grana. Ela não vem de uma condição social perfeita. Nossa alegria vem do Senhor. Nós te conhecemos, ó Pai. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos quem é o Deus que nós estamos adorando. Glória ao teu nome, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Agora vamos dar palmas a Ele, forte, porque Ele é digno. Forte, forte, forte. Glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado pela vida dos nossos irmãos, também do Ministério de Louvor, né? Um tempo abençoado. Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos em nome de Jesus. Principalmente a menina do teclado, irmãos.
brincando. É minha filha, tá? Por isso que... Tá bom. Irmãos, que Deus abençoe todos os irmãos, com certeza, tá? E como diz o hino que vocês cantam, né? E os filhos dos teus filhos e os filhos dos teus filhos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, hoje o pastor Paulo, né, ele pediu para justificar a ausência. Ele está pregando hoje à noite lá na nossa igreja de Franco da Rocha, né? O Paulo, antes dele pastorear ali em Caieiras, em Salto Grande, o Paulo era um pregador itinerante, né, irmãos? Ele ministrava em várias igrejas e ele, de vez em quando, ele tem uma agenda abençoada nesse sentido aí, né? Hoje ele até diminuiu bem, mas ele é um excelente pregador da palavra de Deus e vira e mexe. Ele recebe algum convite para estar pregando, e hoje ele foi lá na nossa igreja de Franco da Rocha, tá? A Kelly está retornando de viagem, né? Hoje, eu acho que ela não queria falar mais comigo, ela mandou o Felipe gravar um áudio, né? Para explicar o que aconteceu, e aí eu ouvi hoje, e ele falou assim que estão de retorno para cá, e nesses próximos 3 dias, ele falou assim que já estão chegando aqui por São Paulo, já enfrentaram uma greve da Anvisa, né, lá na entrada de volta no país, e sempre é muito, muito ruim, né? Eu sou admirado, irmãos, com quem tem ânimo para ser caminhoneiro, porque eu falo assim, às vezes eu passo na estrada do lado do caminhão, e o caminhão está vindo tão devagarzinho, eu falo, gente do céu, esse camarada vai demorar 3 dias para chegar lá, e é isso que demora mesmo, né? 3 dias. No entanto, eu tenho um cunhado que ele dirigiu durante muitos anos caminhão. Eu falei, Marquinhos, como é que vocês conseguem? Que paciência. Ele falou, Orlando, não tem coisa melhor do que aquilo. Eu falei, cada um com o seu gosto, né, irmãos? Porque eu imagino um camarada sair lá do Acre, onde eu estava, irmãos, e vir de caminhão para São Paulo. Só Jesus na causa, na cabine, para ajudar. Mas nossos irmãos estão retornando. O irmão Domingos continua trabalhando, né? E eu quero mandar uma saudação aqui para a Jaiane, porque ela assiste a gente, né? E outro dia eu fui fazer o culto na casa dela, ela falou, pastor, eu estava no culto domingo, viu? O senhor falou que a gente não estava e eu estava lá. E se ela estiver por aí, um abraço para a Jaiane e para toda a família, né? A Luzeni? A Roseli, é verdade, eu ia falar dela ainda, era próximo, vocês não deixam eu molhar o bico, né? A Roseli também está ausente e nas lutas aí com a sua família. E é isso, né, irmãos? E talvez fale a memória de algum irmão, né? Mas vamos continuar orando por todos, né? Agradecer aos irmãos que têm orado pela vida da irmã Honorina, né? A mãe do nosso irmão, o pastor Fernando, que é uma pessoa querida da gente aqui, que está enfrentando uma luta, e graças a Deus, né, que a mãe dele já fez a cirurgia, já está melhorando, nós louvamos a Deus. Continue orando pelo nosso bairro, a nossa vila, né, pedindo proteção de Deus sobre esse bairro, né, irmão? Essa semana aí fomos parar na televisão, né, e de uma maneira triste, né, aqui na esquina de casa lá, eu estou vendo na televisão, daqui a pouco eu falo, gente, isso aí é lá na esquina de casa, alguém foi baleado, uma coisa muito ruim. Há pouco tempo atrás tivemos a situação aqui na padaria, onde o policial perdeu a vida. Continue orando, irmãos, a gente está numa batalha espiritual, né? E a Vila Jaguara precisa muito das nossas orações, com certeza, tá? Nós, nesse mês agora, irmãos, hoje é o último dia do mês, né? No mês de agosto, a nossa igreja de Caieiras, ela está completando aniversário. Peraí, já eu falo de Caieiras. Antes eu queria agradecer a Deus também pelos irmãos que vieram na sexta-feira, né? E nós tivemos um momento aqui de oração abençoado, com a iniciativa aí do pastor Wagner, junto com os obreiros, e tivemos aqui um grupo de uns 12 irmãos, né, das 10 até a 13 irmãos, das 10 até a meia-noite, né, e orando a Deus. Isso é uma bênção para a vida da igreja, tá, irmãos? E a gente gostaria até, se for por mim, assim, fica fazendo parte da agenda oficial da igreja, né? A gente, toda a última sexta-feira do mês, a gente ter esse momento de oração, nós nos aplicarmos para mais de nós estarmos aqui, inclusive o pastor, né, que estava viajando nesse dia e acabou não chegando a tempo para estar aqui, tá? Aí, falando de Caieiras, irmãos, a gente vai ter um mês de aniversário da nossa igreja ali, várias atividades,
e começa sábado que vem. Sábado que vem, nós vamos ter a alegria de receber ali em Caieiras o pastor Paulo Lutero de Mello, que é o filho do fundador da nossa igreja. Ele vai estar ministrando a palavra lá no sábado à noite. Então, eu queria já deixar aqui um chamado para os irmãos. É o nosso dia, né, do campo, de estar presente lá, e nós vamos nos organizar durante a semana aí para estarmos lá juntos, tá bom? Além dos nossos irmãos do sábado aí, no domingo pela manhã, se alguns irmãos se sentirem animados a voltar lá, vai ser uma bênção. Nós vamos estar recebendo lá um cantor que eu tinha muita curiosidade que os irmãos o conhecessem, queria trazê-lo aqui na nossa região. Eu me encontrei com ele 2 vezes no Mato Grosso, né? No Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Ele ministrou o louvor lá. É um negrão abençoado, assim. Quero trazer ele aqui na Vila Jaguara. Eu estou falando que porque é mesmo, assim, quando eu falei que é um negrão abençoado, porque é mesmo. E ele é um camarada muito orgulhoso disso, né? Você conversa com ele é uma bênção, louvando a Deus, adorando a Deus. E ele vai estar lá conosco domingo que vem pela manhã, e o Moisés vai ministrar a palavra de Deus. Aí, na outra semana, caso os jovens queiram estar lá no sábado, né, se organizarem aí com a moçada aí, o Anderson Carias, que é o vice-presidente estadual da Jubrac, vai estar lá ministrando a palavra, trabalho com a Jubrac, acredito que vai ser um momento abençoado. E no domingo pela manhã nós temos a ceia, aí é local lá. No terceiro sábado lá, a Suzy, que é a coordenadora da UFEBRAC aqui da capital, esposa do pastor Eliseu, vai estar ministrando a palavra lá no terceiro sábado, tá? Que vai ser o dia 20, que é o dia da UFEBRAC. Então, as irmãs ficam aí convidadas, né? E os irmãos também querendo estar lá, tá bom? E no domingo pela manhã, o pastor Paulo vai pregar lá, né, no terceiro domingo. E no último sábado, eita, parece a agenda da igreja aqui, mas é a de lá, tá? Só estou avisando porque será atividade. No último sábado, os irmãos lá da UMASBRAC vão estar conduzindo o culto e vão estar recebendo a presença lá do pastor Ademilson, lá da igreja de Franco da Rocha, tá? E aí, o último domingo, que eu acho que seria interessante também nós participarmos, no último domingo pela manhã, o pastor Josinaldo, ele vai estar lá em Caieiras, vai estar compartilhando com a gente lá das suas experiências missionárias, que são muitas e abençoadoras, irmãos, assim, experiências. Eu diria para os irmãos que o Josinaldo, ele tem experiências de ações de Deus na vida dele ali na África, muito semelhante aos dias apostólicos, né? Coisas assim que Deus deu graça para ele. É uma história que o Josinaldo conta, de uma aldeia que ele chegou, e que não tinha água, e que não tinha nada, e que ele lançou uma palavra de manhã, que ele disse assim: pastor, eu cheguei e não sei com que graça que aconteceu aquilo, que eu falei, olha, se não chover aqui hoje nesse lugar, é porque Deus não me trouxe aqui. E ele falou, e deu meio-dia e o céu do mesmo jeito, e deu 1h e o céu do mesmo jeito, e ele falou que chegou uma hora que eu comecei a olhar para minha esposa e falar com ela assim, fica perto da motinha para a gente sair fora, já, porque a coisa está feia. E ele falou assim, pastor, e ele conta isso para uma multidão de gente. Ele falou, quando começou a chegar o finalzinho da tarde, ele falou assim, começou uma ventania, ele falou, eu não sei de onde, o céu escureceu. Ele falou, daqui a pouco, estava caindo uma tempestade naquela aldeia, uma tempestade, mas uma tempestade que ele falou assim, que o chefe da aldeia chegou, olha, você pode falar de Deus para a gente, porque você tem Deus na sua vida. Então, uma coisa emocionante ouvir o Josinaldo contar as histórias que ele vivenciou ali. Se os irmãos quiserem, vai ser o nosso culto missionário lá. A gente preparou esse mês especial lá. E orem para que Deus dê graça e caminhe tudo bem lá, tá bom? Também um último aviso, irmãos, os nossos aqui, vocês já sabem a agenda, né? Terça-feira, à tarde, jardim de oração. Né? Oi? Jardim da oração, tá certo. Jardim da oração. Quinta-feira, o nosso culto, encontro com Deus. E essa quinta agora já foi
bem melhor, né? Bem melhor o culto. Eu acredito que vai continuar em nome de Jesus, tá? E à noite nós temos o Cristo em Casa. Não me passaram ainda nenhuma casa para essa terça-feira agora. Eu estava até brincando com a Bruna, falei, Bruna, a gente tem que ver o que a gente faz de errado nas casas, que a gente vai lá e o pessoal não vem mais no culto, né? Eles vêm no culto. Oi? Pode ser na sua? Terça? Tem alguma marcada? Não. Então, terça-feira, nós vamos na casa do Davis. Prepara as coxinhas, tá? Brincando, Davis. Não precisa preparar nada, não. Eu estava brincando com a Bruna, falei, Bruna, eu acho que eles vêm no culto. Aí a gente já marca e vai na casa deles. A gente chega lá, a gente come demais, os irmãos falam, quero que esse pessoal volte aqui, não, entendeu? Mas não é isso não, né, irmãos? É que eu sempre falo isso com os irmãos. Servir a Deus não é só entusiasmo. Não pode ser. Às vezes a gente tem aquele momento, e eu não estou também dizendo que é o caso de quem a gente visitou, nada. Estou dizendo o seguinte, é que, irmãos, eu falei aqui sobre a Ana, 84 anos, se lembra? 84 anos, servindo a Deus, sem se afastar do templo. E lembra que eu compartilhei com os irmãos? Será que todos os dias que Ana foi no templo, ela estava animada, abençoada, cheio da glória, cheio da unção? Oi? Entusiasmada, né? Acredito que teve dias que a Ana foi para o culto, como diz aqui, né? Só pela misericórdia de Deus, não é verdade? Agora, o importante é ir. No dia que Jesus apareceu lá, o que a Bíblia diz? E estava ali Ana. Ou seja, no dia que Jesus apareceu, ela estava lá, no lugar dela. Que bênção, né? Glória a Deus. Então, é isso, irmãos. Aí, os avisos daqui está dado, e aí eu queria só falar uma coisa para os irmãos. Nós, a casa aqui do lado, a gente já fechou o contrato, já estamos de posta a chave, está até ali, né? Depois a gente precisa agora de começar a trabalhar aí com o grupo da igreja para a gente dar finalidade para ela, né? Usar para alguma coisa, né? Ou para as coisas que nós pensamos. A casa da igreja está vazia, né? O irmão Antônio entregou a chave hoje para a gente agora vai estar organizando lá, né? Vendo alguma reforma, alguma coisa que precisa fazer. Essa casa aí tem anos que não faz nada nela, né? E realmente ela precisa de algumas melhorias, né? Em algumas coisas, tá? Aí eu falo assim, eu já olho para a tesoureira, né? Porque vai precisar de algumas melhorias. Também, irmãos, nós compramos, tá? No total vai dar 70 com 50, 120, né? Nós compramos 120 cadeiras, porque já tem um tempo já que a gente tem falado de trocar aqui as poltronas aqui da igreja. Não que essas não sejam boas, mas elas sempre dificultam para a gente na hora de fazer a limpeza, fazer a manutenção, ou quando você vai fazer um evento, né? Elas são difíceis de manusear, e aí a gente acabou adquirindo 120 cadeiras daquelas que nós temos lá em Caieiras, né? E nós vamos estar usando elas aqui, tá? Então, assim que chegar as cadeiras, nós vamos despachar essas aqui para uma igreja no interior de São Paulo, que são, na verdade, as que estão aqui e as de cima vão servir para 3 igrejas. Lá. São 3 trabalhos pequenos que nós temos em Assis e em Cândido Mota, e eles vão estar usando esses trabalhos. São trabalhos que trabalham ligados com a gente ajuda eles, né? Incentiva. Nós temos na cidade de Assis, é uma das poucas cidades do interior de São Paulo que nós não temos a nossa igreja, uma cidade com mais de 100 mil habitantes que não tem a igreja, por uma coisa muito ruim que aconteceu lá no ano de 94, um pastor nosso foi assassinado na cidade, numa situação muito ruim, muito desagradável, e nós ficamos anos ali sem essa questão de abrir a igreja. E nesses últimos anos, Deus nos deu graça, né? Foi aqui o campo da Vila Jaguara, junto com Caieiras, Morro Doce. Nós compramos uma pequena propriedade lá. Vocês sabem essa história, já mostrou aqui para os irmãos e tal. E estamos lá. E agora, esses dias, o João, né, que é o pastor que está lá, ele abriu um segundo ponto de pregação na cidade já de Assis. E, curiosamente, com um grupo de irmãos que estavam congregando com uma missionária numa casa, desde a época que aconteceu a situação com o pastor. Eles nunca saíram do Brasil para Cristo. E esses dias eles estavam até se queixando. Vocês abandonaram a gente. E agora que o pastor foi para lá, começou a trabalhar lá, eles entraram em contato e
abrir o salão lá. Uma coisa muito, muito interessante, né? Interessante. Então, que Deus prospere aquela cidade ali, em nome de Jesus, e que essas cadeiras lá se encham de gente para a glória de Deus, né? E vocês viram aqui, nós compramos quantas? 120. Então, tá? Então é isso, né? Eu não quero menos do que isso, em nome de Jesus, né? 120, né? Temos que trabalhar. Aí a gente, não, deixa para lá, não vou falar isso não. É que eu ia falar que quando lotar muito, a gente pega os crentes chatos e pendura na parede, entendeu? Que é o que eu sempre brinco. Eu brincava isso com os irmãos lá em Botucatu. Mas, assim, o primeiro que vai ser pendurado sou eu, tá, irmãos? Assim, eu já me coloco lá de uma vez também já. Amém. Irmãos, nós vamos contribuir agora, tá? Eu queria convidar a nossa irmã Alcenira para ela fazer uma oração e nós vamos apresentar a Deus nossos dízimos e ofertas, tá bom? Vamos agradecer o Senhor por esse momento. Vem, irmã. Nós vamos estar louvando a Deus. Eu já dei a minha oferta pelo Pix na hora que eu cheguei, irmãos, porque, honestamente, hoje eu não tenho nenhum real no meu bolso, tá? Oi? Já recebeu, né? A tesoureira já recebeu. Vamos orar, então? Pegue nas tuas mãos o teu dízimo, a tua oferta. Na semana passada, né, a irmã Lesi esteve dando uma palavra aqui sobre essa questão de contribuir, né? No domingo que vem, o nosso irmão, o Rogério, o diácono Rogério, ele também vai estar compartilhando com a gente. Hoje, como a gente tem essa questão de orar, temos o bolo ainda, né? E aí eu não quero estender aqui, eu já falei bastante. Irmão Senira. Pai do Senhor, igreja. É um momento muito importante esse, não é diferente, porque a hora de contribuir é também bênção. E a gente recebe tanto que a gente tem que ter o coração aberto para fazer a obra do Senhor também nos dízimos e ofertas. Tá? Então vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe. Deus Pai, estamos na Tua casa nesta hora, agradecidos, Senhor, por tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nesta hora eu quero orar, pedir a bênção do Senhor para a vida de cada um dos nossos irmãos que aqui estão. Eles estão ofertando, dizimando. Que o Senhor abençoe o celeiro de cada um dos teus filhos. Senhor, que cada um contribua com alegria e não com tristeza, com pesar no seu coração, não com preocupação de que vai faltar na sua casa alguma coisa. Pelo contrário, que é o momento que eles estão ofertando na tua casa, eles sintam a alegria de saber que Deus está provendo nos seus lares e que nada vai faltar na casa dos teus filhos, porque o Senhor cuida de cada um. É o que eu te peço, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada um dos teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sair do teu lugar, trazer o teu envelope, depositar aqui nosso gasofilácio, que Deus te abençoe, te recompense, supra todas as suas necessidades. Se tem uma coisa que nós não precisamos, é de cobrar o Altíssimo, né? Ele é bom. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, queridos. Josué, capítulo de número 1. Texto conhecidíssimo das Escrituras, né? Josué, capítulo de número 1. O título desse texto diz, né? Deus fala a Josué e anima-o. Amém, queridos? Acharam? Josué, capítulo 1. Versículo de número 1. Podemos ler? Amém. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel.
Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se apaste da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus. Essa é a palavra viva e eficaz, e de grande resultado, ó Deus, para aquele que a aplica na sua vida e na sua história. No nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, para que tenhamos um tempo abençoado, onde a Tua palavra possa fluir em nosso meio, aumentando a nossa fé, nos orientando, nos iluminando, porque nós precisamos disso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu acho interessante, irmãos, de vez em quando nós nos depararmos diante dos mesmos textos da Bíblia, das Escrituras, né? A impressão que dá é que é uma coisa interessante, né? Quando eu estudava, eu achava interessante assim que você passava de ano para ano e parece assim que as matérias, né, elas iam sendo repetidas, né? Era uma coisa assim, nem sempre você aprendia uma novidade quando mudava de ano. Às vezes você dava aquela revisitada, né, em algumas coisas, tá? Para a gente ir caminhando aos pouquinhos, né? Eu sempre achei isso muito interessante. E olhando para a Bíblia, eu acho interessante assim, né, outro olhar com uma ênfase sobre alguma outra questão. E de vez em quando a gente acaba fazendo isso, né? Revisitando alguns textos da Bíblia, comentando sobre eles de novo. E aí a gente está aqui nessa noite de novo, né, diante desse texto tão conhecido, só para a gente se situar, quando, depois daquela jornada toda de Moisés conduzindo os hebreus para a terra de Canaã, eles chegam perto da terra. Havia uma determinação de Deus de que Moisés não entraria naquela terra, por razões bíblicas, e que, numa outra ocasião, a gente pode comentar, e Deus, então, precisava de um substituto, de alguém para estar adiante do povo, para conduzir o povo naquele restante de conquista, né? E aí, então, essas orientações que estão aqui, elas são dadas pelo Senhor nosso Deus a um homem que está diante de um grande desafio. E eu acho essa expressão bastante interessante, né? Porque que não seja conduzir outras pessoas, mas vira e mexe, nós também somos colocados diante de desafios, diante de caminhos que a gente precisa tomar, de decisões que a gente precisa tomar. Nós somos colocados diante de, sim, enfim, de coisas que nós precisamos de critérios, né, de critérios para aquele tipo de situação. Aqui eu estou lidando com um obreiro, outro obreiro. Outro dia eu estava sentado com o pastor Wagner, estava falando sobre isso, né? Muitas vezes, irmãos, assim, você imagina se um pastor, né, e por isso que alguns pastores se enroscam, porque você imagina se eu for estabelecer um jeito de agir
para cada irmão e para cada irmã que está aqui neste lugar. Né? Olha, esse é assim, eu tenho que agir assim. Aquela é assim, eu tenho que agir assim. Aquele outro é assim, entendeu? O filho daquele é daquele jeito. Não. Por isso, irmãos, que a Bíblia ela tem critérios para tudo e para todos. Né? Ela não tem. A Bíblia não e esse é o que é o negócio interessante da Bíblia. Né? A Bíblia diz assim que Deus não faz acepção de pessoas. Não é verdade? A Bíblia diz isso? Diz, Deus não faz acepção de pessoas. Então, também, não tem acepção na questão de obediência. Né? Não, olha, o Ricardo tem que obedecer, mas o Tiago não precisa, não. O Tiago é tão bonitinho, deixa para lá. Só o Ricardo, que é feio, que tem que obedecer. Existe isso. Eu te peguei no pé hoje, né, Ricardo? Está vendo? Fica mexendo comigo. Está vendo? Estão entendendo, irmão? Assim, não tem esse critério. As coisas são faladas e é assim, ó, é por isso que a Bíblia fala, né, que, olha, eu estou colocando diante de você a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Né? E como que eu escolho a vida? Como que eu escolho a bênção? Ouvindo a voz do Senhor, praticando, não tem acepção. Deus não diz isso para quem tem barba, para quem não tem barba, para quem tem o cabelo comprido, para quem não tem o cabelo comprido. A palavra de Deus, ela é ministrada para todos os que estão na igreja. Todos. E aí fica na reação da pessoa. Creio, não creio, quero, não quero, acredito, não acredito. E aí nós vamos arcar com a bênção, né, de obedecer a palavra e também com as consequências de desobedecer. Né? Agora, esse texto, ele dá orientações. Deus fala com uma pessoa que está diante de um grande desafio. Eu acho muito difícil a situação do Josué, porque ele não tem só o desafio de prosseguir, ele tem o desafio de substituir. E substituir também é difícil, irmãos. Não é? Ou não? Ainda mais quando você vai substituir alguém abençoado. Quando eu fui trabalhar em Botucatu, no dia da minha posse, eu falei com os irmãos lá, porque o pastor Walter, ele foi pastor da igreja há 33 anos. E nós tínhamos lá, quando eu fui para lá, 24 congregações. 24 congregações. Um tanto de gente. E no dia da posse, eu falei com os irmãos, olha o grande desafio. Porque quando você vai para um lugar que está tudo arrebentado, detonado, quebrado, você prega um prego na parede, aí você já é um herói. Nossa, você viu? Colocou o prego na parede e tal. E quando você vai para um lugar que está bem, que está caminhando bem, você fica exposto. Graças a Deus, tinha alguns aspectos administrativos, algumas coisas que precisava de se trabalhar ali, e Deus deu graça a gente para fazer, para conduzir aquilo, e aquilo acabou sendo uma marca. Eu me lembro que um obreiro que estava ali, o Ed Carlos Raposeiro, um dia ele disse para mim assim, porque nós tínhamos uma estrutura boa de pessoas, mas nós tínhamos vários templos simples assim, né? E eu sempre gostei, irmãos, né, dessa questão do povo, mas sempre também gostei da beleza do templo, de estar tudo pintadinho, ajeitadinho, de fazer um templo. E nesses 9 anos que nós trabalhamos em Botucatu, todas as igrejas do campo foram reformadas. E nós tivemos o privilégio da construção de 6 templos lá na cidade. Então, acabou assim que esse irmão citou, onde, a nossa igreja se transformou num canteiro de obras, eles riam disso. Teve até um camarada muito maldoso que disse assim, como é que essa igreja não tinha dinheiro antes para fazer essas coisas e agora está fazendo tudo? E aí falaram o seguinte, pastor Orlando é maçom. É verdade, falaram mesmo. E eu fiquei com essa fama, mas eu tinha 2 famas em Botucatu, né, na boca dos ruins. Uma que eu era maçom e a outra é que eu tomava uísque, que eu era fãzaço. Que eu era fãzaço de uísque, ele é chique. O irmão que dizia, porque eu fiz minhas pesquisas, né? E a pessoa que dizia, eu descobri onde surgiu essa história.
A pessoa que dizia que eu era maçom, ela disse assim, vimos ele e mais 2 pastores saindo 11 horas da noite com aquele capuz na cabeça. E eu fiquei pensando, nossa, o camarada conseguiu me identificar 11 horas da noite, né, com um capuz na cabeça, ele tem a certeza que era eu, né? Dava um processo, né, doutor Tiago, né? O camarada falar assim dos outros. Mas substituir é difícil, irmãos. Agora, vocês imaginam, o Josué ia substituir quem, irmãos? O Moisés. Imagina você substituir o camarada que pegou o cajado, levantou sobre o mar e o mar se abriu. Fácil, né? O camarada que disse assim, olha, se eu sou um homem comum, né, que eu mesmo estou fazendo essas coisas por minha conta, eu vou morrer como morrem todos os outros homens. Agora, se Deus fizer alguma coisa diferente e a terra se abrir, engolir vocês vão saber que foi Deus que me enviou. E ele estava falando e a terra já começou a tremer já. Então, assim, e tem outras passagens de Moisés, né? Tocar na rocha, sair água, estar com a mão estendida e o povo ganhar a batalha, a mão dele abaixo, o povo começa a perder. É um camarada que Deus derramou uma unção sobre a vida dele absolutamente especial, absolutamente diferente. E agora está lá o Josué, né, que andava com ele o tempo todo. Aí Deus falou com Moisés, não foi nem Moisés que disse que era para o Josué substituí-lo, mas Deus falou com Josué, com Moisés. Moisés, você coloca o Josué no teu lugar. Né? E Josué agora está diante desse desafio. Então, irmãos, eu imagino que é muito comum, porque, irmãos, só doido que pega as coisas de Deus despretensiosamente. Toda pessoa que ela tem o mínimo de temor de Deus, eu lembro, você tem um pouquinho de paciência comigo. Eu lembro de uma situação, irmãos, uma vez eu fui no interior de São Paulo. Aí tinha um pastor que ele estava fazendo um trabalho bom. Que pena, hoje, sinceramente, ele nem vive mais, já morreu, e ele nem morreu assim de um jeito legal, pastoreando e tal. Eu acredito que ele estava crente, mas porque às vezes a pessoa ela se ilude com o fato de que está acontecendo alguma coisa boa na vida dela, e ela acha assim, então é tudo para mim. Nós estávamos sentados tomando um café assim na casa dele, aí ele perguntou para mim assim, ô pastor Orlando, você acha que o pastor Bergamin ele vai sair da direção da convenção em algum momento? Eu falei, eu acho que vai. Ele falou assim, porque eu tenho vontade de ser o pastor do Estado. E eu achei assim, irmãos, assim, eu não achei assim como é que fala? Uma coisa ruim de você desejar. Mas eu achei assim uma coisa muito sem noção, dadas o momento, a circunstância, onde ele estava, o tanto que precisaria de trabalhar. Mas a gente estava num tempo aqui no Brasil, irmãos, que nas igrejas evangélicas estava muito aquele papo, né? Todo lugar que você pisar a planta do teu pé, Deus vai te dar, que você tem que conquistar. Umas ideias meio ufanistas e desfocadas da Bíblia, das Escrituras. Eu estou dizendo isso porque, irmãos, você percebe aqui, nitidamente, no fato de Deus buscar animar o Josué, que o Josué, na verdade, ele estava receoso daquela situação. As pessoas dizem assim, irmãos, no meio pastoral, e é verdade, olha, o púlpito é um ótimo lugar para quem foi chamado pelo Senhor nosso Deus. É um ótimo lugar para quem foi chamado. Mas eu vou falar com os irmãos uma coisa, esse lugar aqui é um inferno para quem Deus não quis colocar aqui. É um inferno, é um lugar de extrema frustração, tristeza, porque, irmãos, nesse lugar aqui, nós dependemos das coisas que só a mão de Deus pode fazer, só a mão de Deus pode realizar. E aí, quando alguém entra num ambiente desse, e ele fica tentando produzir, tentando realizar, tentando fazer, e Deus não está abençoando, irmãos, aí se torna uma frustração, um abatimento, uma tristeza, uma amargura, um lugar onde direto você vai ver ofensa, você vai ver confusão, você vai ver... Por quê? Porque, irmãos, se tem um lugar que nós
precisamos da bênção de Deus, precisamos em todos os lugares, mas no ministério é fundamental que Deus esteja nos abençoando. Que Deus esteja nos abençoando. E aí, eu não acredito que o Josué estava assim, nossa, igual o Chaves, né? O que foi? O Moisés, né, morreu, e agora que hora que Deus vai falar comigo logo? Nada, o camarada estava receoso, olhando para o desafio, olhando para essa ideia, olha quem eu tenho que substituir, olha o tanto que Deus usou esse homem, olha o tamanho do povo de Deus. E, irmãos, não tem essa. Qualquer pastor responsável, chega aqui, nós temos aqui 45 irmãos, qualquer pastor responsável, ele chega diante da igreja e trata a igreja com o maior respeito, porque é o povo de Deus, é a igreja de Deus, é o povo que você tem a incumbência de trabalhar para que eles caminhem para o céu, Amém, irmãos? Então, o Josué está diante de um grandíssimo desafio. E nada melhor do que quando nós estamos diante de um grande desafio, Deus falar conosco. Na verdade, é tão bom quando nós estamos diante de grandes decisões, e aí você percebe Deus falando com você. Tá? Só citar mais essa coisa, eu fui para Botucatu. Eu fiquei lá 9 anos. Eu acredito que eu fui abençoado lá naquele lugar. Acredito. Talvez passar por lá, conversar com os irmãos, acredito que eles vão dar testemunho disso. Aí você fala assim, pastor, Deus falou com você para ir para Botucatu? Sim. Quando eu fui visitar o nosso pastor, que estava doente lá na cidade, quando eu estava voltando, no meio do caminho ali, no quilômetro 172 da Castelo Branco, à direita fica uma cidadezinha chamada Torre de Pedra. Eu estava subindo ali com o carro, vindo sozinho, pensativo sobre a visita que eu tinha acabado de fazer, o pastor no hospital, e aí o Espírito Santo falou comigo, o meu servo não vai sair do hospital, e você vai ter que ajudar os seus irmãos. É por isso que, agora, quando chega o tempo que vem ao coração, olha, você, acho que está na hora de você voltar, de você mudar daqui, é porque quando eu fui, Deus falou comigo que não era para ficar lá, era para mim ajudar os meus irmãos. E agora eles foram ajudados e estão conseguindo caminhar super bem lá, sem eu estar lá. Então, é muito bom quando você está para tomar decisões, Deus falar com você. Quando você for tomar decisões na sua vida, peça a Deus para falar com você. E deixa eu te afirmar uma coisa baseado nesse texto. Deus é um Deus que fala com os homens. Está escrito aqui, que sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Deus fez o quê? Falou a Josué. Eu tenho certeza que no momento de extrema necessidade sua, Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Ele vai usar uma circunstância, ele vai usar a palavra, ele vai usar alguma coisa, mas ele vai falar com você, porque Deus é um Deus que fala. Amém? Deus é um Deus que fala. Então, citadas todas essas coisas, conselhos práticos para Josué aqui nesse texto. Algo para se pensar também, irmãos, é que no versículo 1 e no versículo 2, o que vai ser citado? E sucedeu depois da morte de Moisés. E aí no versículo 2 vai de novo. Moisés, meu servo, é morto. Então, por 2 vezes, a morte de Moisés, ela é citada por quem escreveu o texto e ela é citada quando Deus vai falar. Moisés, meu servo, é morto. Para exemplificar isso, vamos falar da gente aqui. E presta atenção, nenhum dos nossos irmãos morreram, tá certo? Mas, por exemplo, há 2 meses atrás, nós estávamos aqui com uma outra realidade, por exemplo, de louvor. Estava aqui a Rogna, estava aqui o Wellington, estava aqui a Miriam, estava aqui o Isaac. Hoje eles não estão mais.
morreu, pastor? Vocês entenderam? Eu disse, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo ilustrar para os irmãos como que nós precisamos de nos adaptar a novas circunstâncias. Tem momentos que as coisas estão ali, estão na frente da gente, é para você desfrutar, você vive, é uma bênção. Mas tem momentos que agora já não tem mais. No caso do Moisés aqui, é a morte. A mesma coisa, fala assim, nossa, o pastor Fernando era uma bênção. Glória a Deus, é verdade. O pastor Fernando era uma bênção aqui na igreja. Quem está desfrutando dessa bênção hoje é a igreja de Atibaia. Qual que é o momento da gente hoje? O momento da gente, né, é o Nando Máximo. E vamos que vamos. Até quando? Não sei. Não sei. Então, assim, nós, irmãos, a gente precisa entender o seguinte, olha, nem tudo na vida acontece do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer. Tem coisas, são permissões divinas, né? Uma vez eu citei para esses irmãos lá em Botucatu, porque eles amavam tanto o pastor anterior, que eu tive um determinado momento que eu tive que avisar, gente, não foi eu que matei o pastor. Lembro de uma irmã que eu fui visitar na casa, e falei, eu não consigo te ver no lugar do meu pastor. Eu falei, vai fazer o culto lá no cemitério, então, ué. Porque o que você vai responder num caso desse? Você tenta pastorear, orientar, você vai fazer o quê? Os irmãos gostariam que a gente fizesse o quê? Pegasse o pastor e sepultasse ele dentro do templo? Por incrível que pareça, irmãos, nós ficamos sabendo de pessoas que estavam indo visitar o túmulo do pastor lá depois, e não é visitar para memória, não, visitar no sentido de buscar a bênção. Então, você fica olhando assim, você fala, está percebendo como que as pessoas, às vezes, elas não gostam de se adaptar às novas realidades? E a gente tem que entender uma coisa, irmãos, assim, olha, nós gostamos muito de falar, não, Deus é soberano, Deus é o Todo-Poderoso, Deus muda, Deus tira, Deus dá vida, Deus dá, só que a hora que Deus faz, a gente não gosta. Não é verdade? Não, Deus está no controle de tudo. Aí acontece alguma coisa. Não, acho que isso saiu do controle. Acho que isso aí não foi muito dele, não. E a gente tem coragem depois de falar, não, mas nem uma folha, embora não está escrito na Bíblia, né? Nem uma folha cai de uma árvore se Deus não permitir. É verdade, Deus permite a folha cair, mas eu acho que Deus tem mais coisa para fazer do que ficar contando folha que caiu ou não caiu, né, irmãos? Mas assim, é isso, o próprio Deus faz questão de mostrar para a gente, olha, foi bom, foi maravilhoso, vocês passaram pelo meio do mar, Ele deu comida do céu, Ele fez tantas coisas, mas acabou. Acabou, Moisés já era. Moisés já foi. Então, a gente pega o pessoal que estava aqui no louvor, a nossa irmã, há poucos dias mesmo a gente conta, né, irmãos? Cultos de quinta-feira, está ficando menos frequentado. Mas só da família da irmã Amparo, nós perdemos 5 pessoas de uma vez, ué. Então, se era 20, já são só 15. E não adianta a gente ficar agora, não, o que a gente tem que fazer o quê? É se adaptar ao momento da gente, é todo mundo olhar para a igreja e perceber, porque é assim, irmãos, olha, algumas pessoas partem, mas Deus continua chamando outras para trabalhar, viu? Deus não para de chamar as pessoas para trabalhar, não. O Moisés foi, mas a obra não parou. Deus chamou e disse, Josué, agora é contigo. Você se levanta para fazer a obra, levanta você e esse povo e passa esse Jordão. A igreja ainda não chegou no destino dela, irmãos. Então, todos nós temos que trabalhar para a glória do Senhor nosso Deus. Trabalhar em nome de Jesus. Amém? Ou seja, nós vamos passar por realidades que nós precisamos nos adaptar para vivê-las. E aí tem uma coisa, irmãos, que Deus vai colocar aqui para Josué, e isso aqui é clichê nesse texto, né? Mas não tem como não falar. É assim, olha, um conselho divino para nós nos adaptarmos às novas realidades e aos desafios da vida é ter ânimo. Ter ânimo. Nesse texto, 5 vezes Deus vai citar para Josué, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. A gente poderia entrar nessa questão de falar sobre ânimo, mas é assim, irmãos, a pessoa que ela desanima com qualquer coisa, já era. A coisa não vai, não caminha. Olha que coisa engraçada. Há um tempo, poucos dias atrás, eu conheço um irmão. Chega a ser cômico o negócio desse, irmãos. Ele, assim,
tinha maior vontade, irmãos, de entrar numa empresa para trabalhar. De entrar numa empresa para trabalhar. E aí ele pediu oração, né? Eu não estou falando mal da vida dos outros, não, irmão. São experiências. Eu não estou citando nome de ninguém também, não. Mas, assim, olha, a esposa dele chegou a me ligar um dia e perguntou assim, pastor, você conhece tal irmão daquela empresa? Pergunta para ele se quando faz entrevista lá, eles demoram a chamar e tal. E eu fui na casa do irmão, perguntei, e aí, como é que funciona? Ele falou, olha, a empresa parou de contratar agora e tal, mas se eles entrevistarem, pode ficar tranquilo, fica registrado lá e tal. E aí passou 2 meses, eles chamaram o irmão. Aí, todo alegre, mandou mensagem, pastor, Deus abriu a porta, tá, não sei o que, beleza. Sabe quanto tempo que ele ficou trabalhando lá? 1 mês. 1 mês. E não, irmãos, não estou menosprezando de jeito nenhum. Ele trabalhava, né, entregando, vendendo gás, né, na rua, assim tal, que, do meu ponto de vista, para o trabalho que ele foi fazer, e olhando para esse lado assim, de plano de saúde, plano de carreira, uma série de coisas que ele tinha lá, era bem melhor. Aí eu perguntei, escuta, mas por que ele... ele desanimou. Ele chegou lá, viu que tinha que trabalhar muito, era muito... Eu falei, você está entendendo? Ou seja, não tem jeito, irmãos. Assim, ó, fala uma coisa para os irmãos, queridos. Uma coisa para os irmãos. Eu falo muito isso, assim, irmãos. Eu sempre fui da cultura do esforço. Porque o Senhor disse na Bíblia, esforça-te, tem bom ânimo. Às vezes eu dou alguns testemunhos pessoais assim, parece, o pastor é chato, né? Mas eu estava, quando nós começamos a ir aqui para Caieiras, um dia eu disse para Solange, olha, a gente estava passando em frente ao cemitério com aquela Kombi, Wagner, que é a igreja da Vila Jaguara que teve, a gente dirigindo a Kombi, na época eu não tinha carro, estava indo, e aí eu comentei com ela, falei assim, olha, Solange, esse caminho aqui, se tudo der certo, vai ser um caminho que vai fazer parte da nossa vida agora. Por quê? Eu falei, porque nós estamos indo pregar o evangelho em Caieiras. E se Deus abrir a porta, nós vamos abrir uma igreja lá. E esses dias eu estava comentando com a Bruna, irmãos. A gente estava indo quarta agora para Caieiras, né? Ela foi comigo. E aí o trânsito estava muito ruim pelo Rodoanel e mandaram ir por dentro ali de Perus e tal. Nós gastamos 1h20 mais ou menos para chegar lá, né, Bruna? Chegamos lá já 7:50 da noite. E eu falei, Bruna, eu já passei nesse lugar aqui com tanta raiva. Eu já passei nesse lugar xingando, eu já passei nesse lugar murmurando. Tinha dia que eu ia lá para Caieiras, eu tinha que, antes de começar o culto, ajoelhar e pedir, Deus, perdoa, porque hoje eu passei da conta. Mas eu ia, porque eu sempre acreditei que você tem que ser esforçado. Sabe por que eu falo que era difícil para lá? Porque eu peguei a época das obras do Rodoanel, e não tinha lugar para você ir para Caieiras. E eu xingava o Rodoanel, que hoje é uma bênção. Às vezes eu estou passando o Rodoanel, falo, Deus, perdoa. O Rodoanel virou ilustração para mim de pregação. Está vendo? Hoje você está aí desfrutando, mas naquela época você estava resmungando, né? E eu resmungava. Porque esse governo devia ter feito essa obra antes, não sei o quê. E a gente tinha que passar para ir para Caieiras por onde, irmãos? Pelo centro de Perus. Aí você chegava aqui na Anguera, o trânsito já estava parado. Imagina, até sair do outro lado, lá na delegacia, aquela ruazinha, pastor Wagner. Depois você descobriu uns caminhozinhos pelo meio assim, mas aí os outros também descobriram o caminhozinho. Então, era uma tribulação chegar lá naquela igreja. Passar por trás da Nova Caieiras, né? Hoje eu já descobri que dava para você ir direto e voltar lá por Campo Limpo Paulista, que mas é uma luta isso, irmãos. Uma lutona. Mas eu sempre falei assim, mas você tem que se esforçar. Porque senão, você olha e chega lá e fala, pastor, não vai dar para abrir a igreja lá em Caieiras. Por quê? Porque está difícil. Então, assim, irmãos, para tudo que a gente vai fazer, a gente tem que se esforçar. Ninguém vai ganhar diploma de faculdade de graça, ninguém vai chegar na empresa, né? E as pessoas têm essa mania, não, Deus vai abrir a porta, Deus está abrindo a porta para Josué e dizendo para Josué, se esforça, tenha bom ânimo. É bom ânimo. A minha irmã, em Juiz de Fora, se ela me ver falando isso, ela vai ficar brava comigo. Mas a minha irmã, ela tinha muita vontade de ter uma loja de vender roupa.
Você lembra, Bruno? E aí, o esposo dela, ele tem uma boa condição, tal, tem uma casa bonita, e embaixo ele tinha uma loja que ele alugava. Mas ela cismou, fez ele desalugar, montou uma loja. Ela veio aqui em São Paulo, comprou um monte de roupa e abriu a loja. Aí não durou 2 meses a loja. Porque, Ellen, por que você fechou a loja? Eu falei assim, Nando, que jeito mineira dela de falar, eu abri a loja aqui, aí ficava esperando vir cliente, não vinha ninguém, eu desanimei e fui para casa. Imagina, dos ânimos do comerciante é o quê? É ficar o dia inteiro com a porta aberta, esperando lá comprar. E dizem que o primeiro ano e o segundo ano é só plantio mesmo, depois que a coisa começa a fluir. Ela desanimou, ela falou assim que dava 13h, não entrou ninguém desde de manhã, ela fechava a porta e ia para casa. Aí o meu cunhado chegava, e a loja? Eu falei, eu fechei, não apareceu ninguém. Ele não durou 2 meses, aí ele alugou para o Aquitanda de novo, está lá vendendo. Então, assim, irmãos, é um conselho de Deus, se adapte às novas realidades e procure ter ânimo diante das coisas. Sabe? Procure ser uma pessoa animada com as coisas. Sabe assim? Só desista quando Deus falar com você que é para desistir. Só pare quando Deus falar com você que é para parar. Só tire a mão quando Deus falar com você que é para tirar a mão. Tá? Então, é uma linguagem. Deus vai dizer para Josué aqui, né? Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. E os irmãos vão ver, irmãos, Israel teve que derrotar 32 reis lá dentro dessa terra. E Deus está dizendo, eu dei para vocês. Eu dei para vocês, mas eles tiveram que batalhar e derrotar 32 reis. Deus não tem por hábito, irmãos, dar nada de graça para ninguém. De graça, só a salvação que nós não tínhamos como providenciar, e aí Ele proveu através da pessoa de Jesus Cristo. E aí você crê em Jesus, você é salvo para a glória do Senhor. Aí a minha vida cristã, desenvolva a sua vida cristã com muito esforço, na presença do Senhor nosso Deus. Tá? O Senhor fala, né? Esforça-te no versículo 6 e tem bom ânimo. No 7 ele fala de novo, tão somente esforça-te. No 9 ele vai citar de novo, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Amém? Você pode falar isso para quem está perto de você, assim, olha, esforça-te e tem bom ânimo. É isso aí. Não tem nada nessa vida, irmãos, que vai ser fácil. Vai ter? Vai ter? Não, não vai. Então, esforça-te e tem bom ânimo. Irmãos, só um conselho, viu? A vida costuma recompensar quem é esforçado. Eu tenho assistido isso. Eu não estou muito velho, não. Estou com 55 anos, mas eu tenho visto muita gente esforçada. E eu falava isso com a minha filha. Falava, Bruno, eu estou cansado de ver gente esforçada superando inteligente. Cara, é muito inteligente, mas é um relaxado. E o outro não é tão inteligente, mas é esforçado. É esforçado. É verdade. Entenderam? O esforço, vamos dizer junto? O esforço supera o talento quando o talento não é esforçado. Isso aí. Então, Deus dá esse conselho prático. Se esforce. Um outro conselho que Deus dá para Josué aqui nesse texto é que assim, você precisa procurar olhar qual é o objetivo da sua vida. Eu vou me esforçar, mas no que eu vou me esforçar? Você conhece a história, já que já citei para vocês lá, na fábula de Fontaine, lá, né? Da raposa que queria pegar a uva. Li isso, criancinha, né? Pulou, não conseguiu pegar a uva, aí disse o quê? Também estava verde. Está cheio de gente assim. Quer uma coisa, não se esforça, não tenta, aí não consegue, e diz assim, é que Deus não tinha isso para mim. Deus não queria isso para a minha vida. Será que não? Será que é verdade isso? Então, é importante a gente saber
o limite, o que Deus quer entregar na mão da gente. O Senhor, ele diz para Josué, você vai se esforçar e diz para ele, olha, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou lhe tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto até o Líbano, ao grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, desde o mar. Você está percebendo? Deus estabelecendo os termos. Deus estabelecendo, olha, para você se esforçar, e é para você se esforçar dentro disso aqui. Você imagina se o Josué diz assim, então, na verdade, Deus, eu queria voltar para o Egito, então eu vou me esforçar e ter bom ânimo para cá. Não resolve. A gente precisa de olhar o que Deus estabeleceu para a vida da gente e procurar se esforçar e ter ânimo dentro do que Deus estabeleceu para a vida da gente. Adianta hoje, irmãos, eu estar aqui, nossa, eu queria ser o pastor da Pompeia. Ai, como eu queria. Né? Vou ficar olhando aqui, manda aqui, manda aqui. Jacuí. Irmãos, eu sou pastor da Vila Jaguara. Pastor da Vila Jaguara. Então, eu sei que lá na Pompeia, ou no Jacuí, Isaías, já fui lá, ele mostra o bairro, as preocupações com o bairro, e a minha preocupação é que a igreja da Vila Jaguara seja uma igreja boa para o bairro da Vila Jaguara. Seja uma igreja que ore pela vila, que abençoe as pessoas da vila, né? Que Deus nos guarde, que Deus nos livre, porque é isso, são os termos da gente. Os termos da gente. Não adianta, irmãos, a gente já passou por essas épocas na igreja, da pessoa ser do Brasil para Cristo e ficar sonhando com a renascer em Cristo, da pessoa ser do Brasil para Cristo e ficar sonhando com aquela. Ixi, eu já tive tanto conflito na minha vida por causa disso, e antes, irmãos, olha, se vocês me acham chato, antes eu era um pastor extremamente estúpido. Eu já falava assim, por que não vai de vez? A porta tá... Eu era desse jeito. Eu era ignorante pra caramba. Mas era o meu jeito, assim, porque eu já entendia essas coisas. Eu já olhava para a Bíblia e falava assim, gente, não adianta, a pessoa ela fica querendo andar nos termos que não é dela. E quanta gente, irmãos, que nessa de mudar de igreja, mudar de ministério, mudar de quê, não está perdida até hoje. Porque, irmãos, Deus, Ele tem os termos para a minha vida, Ele tem os termos para a tua vida, Ele tem os lugares aonde Ele quer que você coloque os seus pés. E se você colocar os seus pés lá, Ele vai te abençoar, Ele vai te levar a conquistar, Ele vai te dar a vitória para a glória do nome dEle. Para a glória do nome dEle. Então, a gente precisa de olhar para os termos que Deus dá para a gente, para as coisas que Deus estabelece para a vida da gente. E procurar ter ânimo nas coisas que Deus estabelece para a vida da gente. A pessoa, às vezes, né, pode estar se esforçando, pode estar esmurrando. Me responda uma coisa. O Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, ele era um camarada esforçado no judaísmo ou não? Ele estava indo para Damasco, com um monte de carta na mão, para perseguir cristãos, mandar prender, mandar espancar, fazer eles blasfemarem e dizer que Cristo é mentira. Ele estava indo fazer isso. E sabe qual que é a palavra de Jesus quando se encontra com ele no caminho de Damasco? Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que é aguilhão, né? É aquele ferrão de dar boi. Uma vara comprida com uma ponta. Oi? Na frente tem uma ponta de ferro lá. E aquilo lá é para cutucar o boi para fazer ele andar. O que Jesus está dizendo para Paulo? Rapaz, você está se jogando contra o que vai te ferir. Mas ele era esforçado? Era. Então, você vê que tem gente que se esforça em alguma coisa que não é para ela. E aí, Jesus orienta a vida de Paulo, fala, eu vou te mostrar agora como que é legal se esforçar na direção certa, no caminho certo. Então, conselhos práticos do Senhor. Se esforce e se esforce naquilo que Deus quer para a tua vida. Naquilo que Deus quer para a tua vida. E uma coisa, para a gente fechar aqui, muito... uma direção, porque assim, irmãos, você imagina se todos os dias... pela manhã, Deus tivesse que ficar falando com 7 bilhões de pessoas.
Atenção todo mundo, por favor, olhar para o céu agora que está indo as orientações. Você, Rosane Palombo, que mora aí na Zona Norte de São Paulo, na Casa Verde, continua suportando o Ricardo, eu sei que não é fácil, mas... Você imagina se Deus fosse ficar, né, todo dia, Ricardo. Josué, você acordou hoje? Como é que você acordou, Josué? Tudo bem? Não sei o quê, né? Então, o que Deus diz? Josué, olha para a minha palavra. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite, que você vai ter cuidado e faça conforme tudo que nele está escrito. Então, você vai fazer prosperar o teu caminho e você vai ser bem-sucedido. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu acho fantástico isso, irmãos. Tem pessoas que ela fala todo dia que Deus falou com ela, e ela não prospera em nada. Já tem gente que fala assim, pastor, eu não ouço Deus falar comigo, mas pratica a palavra e é abençoada para a glória do Senhor nosso Deus. É assim que a coisa funciona, irmãos. É assim que a coisa funciona. É assim que termos estão estabelecidos. Ó, eu não vou ficar te bajulando todo dia, não. Eu não vou ficar todo dia aparecendo na nuvem, aparecendo no quê? Porque tem gente, irmãos, que toda hora que ela precisa, né? Ah, nossa, Deus. É por isso que tem gente que não sai dos montes, não sai da casa da profeta, não sai da casa do profeta, porque não sabe andar na palavra. Não sabe andar na palavra. E Deus está dizendo para Josué o quê? Anda na palavra. Estou falando com você aqui agora, poderia continuar falando com você a vida toda, mas não vou ficar falando com você a vida toda. O livro da minha lei está aí, está ao teu alcance, então ó, anda com ele na boca, anda com ele na mente, anda com ele no coração, pratica o que está escrito, e eu vou te visitar abençoando a sua vida, eu vou te visitar abençoando a sua jornada. Conselhos práticos, irmãos, para quem está diante de grandes desafios. Se esforce, procure olhar quais os termos de Deus para a sua vida, por onde Deus quer que você ande, e ande pela palavra. E o resto, irmãos, o resto, pode deixar na mão de Deus, que Ele vai fazer. Ele vai fazer. A hora que tiver que cair uma muralha de Jericó, coisa que você não consegue fazer, Ele vai estar lá para derrubar a muralha de Jericó. A hora que você estiver numa guerra muito grande, está lá na guerra, no meio da guerra, não está em casa assistindo. Não, estou lá na guerra, no meio da guerra, que o inimigo tiver para prevalecer contra você, pode ficar tranquilo, vai vir chuva de pedra do céu e o inimigo vai ser derrotado. São as coisas que Josué experimentou, mas experimentou porque ele foi caminhar na palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Então, o final da mensagem é esse, é Deus falando para Josué, não te mandei eu? Então, acabei de conversar com você, não foi? Então, agora se esforça e tenha bom ânimo. Tá? Então, deixa eu falar em nome de Deus para a igreja aqui da Vila Jaguara nessa noite. Não acabei de falar com vocês? Então, agora vai, se esforça e tenha bom ânimo. E tenha bom ânimo, porque eu estou com vocês por onde quer que vocês andarem. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos... Isso, aplauda o Senhor é bom. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, nós vamos orar e já encerrar o nosso culto. Às vezes, irmãos, né, quando eu não estou aqui, e às vezes estando também, o pastor Wagner, ele conduz o culto, às vezes ele abre, fecha, prega, ele, Estela, e às vezes também eu deixo eles quietinhos, que eu até brinquei com eles esses dias, né? Eu falei que tem dias que eu venho aqui, é saudade, né? Eu fico longe, assim, então, vontade de ter um tempo com os irmãos. E obrigado pelo apoio de vocês sempre, tá bom? Vamos orar, então, e agradecer a Deus pela sua palavra. Calma. Nossa. Eu quero convidar aqui na frente os aniversariantes. Nós vamos encerrar orando por vocês. E aí nós vamos comer o bolo com os aniversariantes. Os aniversariantes do mês de julho, por gentileza, agradecer a nossa irmã Maria, que sempre faz esse bolo muito gostoso, né? E que Deus abençoe a senhora, viu, irmã Maria? Em nome de Jesus. Cadê? Não tem aniversariante mês de julho, não? Então eu vou levar o bolo para casa, hein? Ricardo, não sei, para de palhaçada, meu, pelo amor de Deus. Você fez aniversário? Então vem logo. Fica atrapalhando o culto, meu, pelo amor de Deus.
Todo mês o Ricardo faz aniversário, né? Já ouviu falar em impedimento, irmãos? Você, então, Tem mais alguém, irmãos, que fez aniversário em julho? Aniversário de casamento, né? Quem fez? Ninguém casa em julho, não, né? Acho que é final do ano, né? Que o pessoal casa mais, não é isso? Final de ano, maio, final do ano. Aí, Bruna, maio, está perto já. Vamos orar então, irmãos, pela vida do Ricardo, tá bom? Agradecer a Deus. E já agradecemos a Deus pelo culto também. Querida, obrigado pela tua presença. Foi muito bom te receber aqui. Eu espero que você tenha gostado da gente, tá bom? Porque nós gostamos de você aqui conosco, tá bom? Deus abençoe, tá? Querido Deus e Pai que estás nos céus, nós te louvamos pela tua palavra, por esse tempo precioso de estarmos sendo ministrados, orientados. E que o Senhor, ó Deus, aceite a nossa oração, a nossa súplica ao Pai, no sentido de que nós tenhamos ânimo, de que nós tenhamos forças da parte do Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos revele, ó Deus, os teus termos para a nossa vida, o que o Senhor quer para cada um de nós, e nos ajude, ó Deus, a caminhar nos termos, a caminhar naquilo que o Senhor quer para cada um de nós, ó Pai. Senhor, nós queremos te glorificar pela tua palavra, te exaltar pela tua palavra e pedir que o Senhor nos quebrante o coração, nos anime, ó Pai amado, a estarmos vivenciando a tua palavra, Pai, no nome do teu santo e amado Filho Jesus. Recebe a nossa gratidão pela vida do presbítero Ricardo, nós oramos pela vida dele, pedindo que o Senhor continue multiplicando sobre o teu filho saúde, graça, sabedoria, que o Senhor continue abençoando a sua casa, abençoando a irmã Rosana, Senhor, abençoando os familiares do teu filho, derramando sobre ele tua graça, tua bondade, o teu amor, ó Pai. Muito obrigado pela vida do Ricardo, que é bênção, que é alegria aqui no nosso meio, no nosso culto. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos por ele. Obrigado, Senhor, por tudo que nós fizemos aqui nesta noite. Obrigado pelo culto, pela adoração, pelas pessoas que nos visitaram. Obrigado